Olá, boa noite, amigas, amigos da TV 247, 24 de março de 2021, 21 horas, e a gente começa uma análise política com Rui Costa Pimenta, presidente do PCO, num horário diferente, hoje à noite, porque ontem foi o julgamento que sacramentou a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, agora condenado pelo Supremo Tribunal Federal por parcialidade. Boa noite, Rui, tudo bem com você? Tudo bem, boa noite, e você? Tudo em paz, Rui, obrigado. Você sabe que a gente está fazendo esse programa extra hoje porque tanto eu quanto a TV 247 prezamos aí muito pelo diálogo com você e com o PCO. Vou agradecer aqui a Neuza, nossa assinante, ao José, Lúcia Mata, Rita Moreira, Norma Gonçalves, novos membros assinantes chegando aqui na TV 247. Rui, olha só, um dia que realmente entrou para a história, né? O ex-juiz Sérgio Moro declarado suspeito, parcial. A parcialidade é o pior crime que um juiz pode cometer, significa que ele roubou, né, fraudou o processo judicial. Então já começo te pedindo uma análise sobre o crime cometido pelo ex-juiz Sérgio Moro e a decisão do Supremo. Qual a sua avaliação? Bom, eu acho que, apesar da decisão ter sido uma decisão positiva, né, do ponto de vista democrático, do ponto de vista dos direitos da população. Claro que nós temos que colocar um porém nessa avaliação, né? Porque eu acho que precisa de uma avaliação do que o STF vem fazendo, mas eu calculo que o caso Sérgio Moro está muito longe de ser encerrado, porque a decisão coloca as claras, né? Colocou muito as claras, apesar de que a decisão foi parcial, foi só sobre a questão do triplex, né? Não entrou o sítio de Atibaia, mas mesmo essa decisão parcial, ela formaliza, ela torna juridicamente estabelecido que houve todo um processo político de gravíssimas consequências feito pelo Sérgio Moro, né? Aliado aí a forças estranhas ao país, né? Governos estranhos que intervieram aqui na questão e que levaram a determinação do processo político no Brasil, fraudando as eleições de 2008, sem falar no suporte que a Lava Jato deu ao próprio golpe de Estado, né? Que a Lava Jato ela foi concebida como uma operação para dar o golpe de Estado, é que eles não conseguiram elementos suficientes para incriminar a Dilma na questão da Petrobras. Senão, o golpe teria sido dado com base no inquérito da Lava Jato. Mas, de qualquer maneira, o inquérito serviu para dar o golpe e para fraudar a eleição em 2008, uma coisa gravíssima. Eu acho assim, é um primeiro passo, né? Mas tem muita podridão nesse baú ainda para vir à tona. Tem muita podridão, Rui, e evidentemente preciso louvar a decisão do Supremo Tribunal Federal, uma decisão importante, mas eles já sabiam de tudo isso, né? Todo mundo sempre soube que essa operação era parte de um golpe de Estado, havia o objetivo de derrubar Dilma, de fraudar as eleições de 2018, mas eles esperavam um desfecho diferente, que talvez fosse entregar o poder para o PSDB, para o Aécio Neves, ou para o Geraldo Alckmin, para qualquer outra pessoa. E deu errado, o plano fracassou. Vieram essas mensagens, surgiu o Walter Delgatti, e ficou insustentável. Mas, de qualquer maneira, o que levou, então, na sua opinião, as instituições a reagir, se essas instituições representam o golpe de Estado e garantiu a prisão política do Lula? Só lendo esse comentário aqui do Curisco, dizendo que não seria bom que o Lula chamasse alguém da FUP para a candidatura a vice, né, sugerindo um petroleiro para vice-presidente. Então, já te peço para responder essa pergunta sobre um petroleiro como vice-presidente e também por que as instituições reagiram desta vez. Eu acho que é uma boa sugestão. Nós falamos aqui que o Lula deveria ter um candidato que expressasse aí os anseios populares, né? Nós falamos no MST, questão agrária é uma questão importante. A aliança do trabalhador da cidade com o campo, mas o petróleo, os trabalhadores do petróleo também é importante, e a Petrobras a gente viu, né?
esteve no centro dos acontecimentos durante todo esse processo aqui. Com relação ao STF, eu acho que nós temos que, apesar de que a decisão tenha sido positiva, eu acho que, numa determinada medida, essa decisão é o resultado da luta que foi travada no Brasil contra o golpe de Estado, né? De diversas maneiras, denúncias, mobilizações, atos de rua, etc. Muita coisa que aconteceu. Acho que a decisão, em parte, né, ela representa uma vitória desse movimento, mas nós temos sempre que ter claro que as decisões do STF são decisões políticas no pior sentido da palavra. Tá? Não acho que eles têm nenhum interesse em resgatar a Constituição. Eu acho que as decisões do STF são todas casuísticas, né? Eles, uma hora fazem uma coisa, outra hora fazem outra. Quando a decisão poderia afetar a eleição, ou melhor, a decisão poderia evitar que a eleição fosse manipulada, eles não tomaram essa decisão, sendo que eles sabiam muito bem que tudo aquilo que estava acontecendo era irregular. Né? Veja a decisão do Fachin, que considerou irregular o foro onde foi julgada a causa. Isso poderia ter sido julgado logo no começo. Os advogados do Lula, eles pediram essa mudança de foro, eles impugnaram o foro de Curitiba. Então, quer dizer, é uma decisão política e é uma decisão que corresponde a objetivos aí que a população, não vou nem dizer, não tem a menor ideia, mas até nós que acompanhamos a política, nós ficamos confusos com essas tramas de bastidores. Não acho que o STF merece ser elogiado, não, como defensor da democracia, muito pelo contrário. Acho que é preciso continuar denunciando o STF, essa manipulação permanente da situação. Ontem eles anularam dos processos do Lula, amanhã eles vão fazer uma coisa ruim com a mesma metodologia. Não dá para confiar, né? Inclusive, tem muita coisa para acontecer também. Tem o processo do sítio de Atibaia, o Lula tem 8 processos mais, né? Tem a decisão do Fachin, como é que vai ficar isso aí? Quer dizer, tem um monte de coisa ainda para... Tem a decisão do conjunto, do colegiado, sobre o problema do Lula, e nós sabemos, né? Essa turma é bem mais favorável à questão contra a Lava Jato, é bem mais contra a Lava Jato do que a outra turma. Na outra turma está o Fux, estão aí os grandes defensores da Lava Jato, né? Barroso, entre outros, né? O Rui, deixa eu ler esse comentário da Virgínia, é muito interessante. Ela fala assim: olha, os golpistas esperavam controlar o Bolsonaro, mesmo sabendo quem ele é, um aventureiro fascista, um lumpen, como na Alemanha nazista. Assim, reparar tal erro hoje passa necessariamente por Lula. Você acha que a burguesia irá se render ao ex-presidente Lula? Houve o manifesto dos banqueiros no fim de semana. Fernando Henrique Cardoso concedeu uma entrevista ontem, que saiu hoje no jornal Estado de São Paulo, dizendo, não, veja bem, o Lula é um político de centro, vai agradar todo mundo. Será que os golpistas de 2016, de 2018, irão recorrer ao ex-presidente Lula para livrar o Brasil do fascismo genocida de Jair Bolsonaro? Não, eu não creio nisso, não. Eu acho que isso daí é tudo jogo de cena, né? Que é um jogo de cena necessário para encobrir as manobras que estão sendo feitas aí. E nós sabemos que, se houver algum setor, que eu acho que não há, né? Eu tomo como parâmetro dessas coisas a conduta do Ciro Gomes. O Ciro Gomes seria a ala esquerda desse bloco golpista. E o Ciro Gomes é profundamente anti-Lula e anti-PT. Até agora ele não deu sinal de que ele apoiaria o Lula. E no caso dele seria importante porque ele é candidato. Agora vem o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso é um oráculo do passado, né? Vem pessoas que não têm compromisso de Delfim Neto, falam alguma coisa. Mas eu não vejo isso, não. E existe uma ala que é claramente contra, não faz nem esse namoro para enganar a plateia, que são os militares, né? Nós ainda não ouvimos a reação dos militares
em relação à decisão do STF, né? Mas estão meio silenciosos, né? Já teria dado tempo. É estranho, eles estão mais silenciosos do que de costume. O Marcos se tornou membro. Agradeço aqui o Chacal dizendo: Léo, quanto a maquiar as mortes, voltaram atrás. É interessante porque esse novo ministro, esse Quiroga, né? Eles tinham mudado os critérios para reduzir o número de mortes, pegou tão mal, ele falou que não é maquiador e parece que voltaram atrás. O Brasil atingiu 300 mil mortos. Gil Drusa fala assim: Rui, como cobrar o PGR e os PGR? Será que tem dissidência? Será que estão aparelhados? Eu queria te aproveitar e já pegando num gancho, né, o Arthur Lira, presidente da Câmara, disse: olha, se continuar desse jeito, com o Brasil desgovernado, o Congresso pode recorrer a remédios amargos. Será que o Arthur Lira teria coragem de abrir um processo de impeachment contra o genocida? Eu acho que ele teria se houvesse um relativo consenso dentro do grande capital nesse sentido. Agora, nós não vimos nada disso daí, né? Não tem nenhuma manifestação nesse sentido. O que nós estamos vendo é que existe um esforço para chegar à eleição de 2022 com o Bolsonaro desprestigiado para que alguém da direita ocupe esse campo eleitoral, né? O que eu acho uma manobra muito complexa, eles vêm fazendo isso há muito tempo. Mas eu não vi nenhum aceno dos capitalistas nesse sentido, não. O que eu acho é que é como a companheira que fez a pergunta, né? Tudo isso daí, todas essas instituições, elas são controladas pelos interesses do grande capital. Eles não vão tirar o Bolsonaro, a menos que a situação chegue a tanto. Não, pelo menos não dá para ver nenhum sinal disso. Há muita crítica ao Bolsonaro, mas não há nenhum tipo de movimento no sentido de acabar com ele. Quem viu a campanha do Fora Collor, que foi feita pela burguesia, né, sabe como é que eles fazem essas campanhas. E a campanha do Fora Collor não foi feita nem pelo conjunto da burguesia. Foi uma ala da burguesia que se rebelou contra o governo Collor, né? Então, até agora eu não vi nada, não. Você teve minissérie da Globo, Anos Rebeldes, Anjos Rebeldes, sei lá, teve toda uma onda em torno disso. O Guilherme Valduga pergunta se na sua estante tem mais literatura, história ou teoria política. Tem de tudo um pouco aí? Como é que é, Rui? Não, nessa sala aqui, né, essa aqui é uma sala da minha casa, isso aqui só tem romances. Todos esses livros são romances em várias línguas. O Rui é um homem da literatura também. Paulo Bertolino fala: boa noite, sempre muito bom ouvir o Rui. Você falou um pouco do Ciro, muita gente aqui dizendo que o Ciro vai cair no jogo dos golpistas, que o Ciro está no bloco golpista também, como você mencionou, Rui. E você acha que ele pode ser uma carta, então, da burguesia, no sentido de, olha, vamos tentar tirar o Bolsonaro, inflar o Ciro Gomes para tentar um segundo turno Lula versus Ciro? Será que isso é possível? Eu acho que é uma alternativa. Você, logicamente, você reparou aí, porque você acompanha bem a imprensa, que a Folha vem fazendo um esforço para dizer que o Lula não ganharia a eleição, né? Rejeição muito grande. Que é mentira, né? A Folha, inclusive, fraudou uma pesquisa nessa semana. A gente pode falar um pouco sobre isso. O Jailson Mendes está dizendo: queria saber do Rui se o Ciro Abutre pode ser o candidato que a direita limpinha tanto procura. Como seria essa operação? É um pouco a pergunta que eu fiz, mas ele fez em outros termos, se você puder responder. Não, sem dúvida. O Ciro é uma alternativa, ele tem um papel duplo na eleição. Ele pode ser o candidato da burguesia, embora eu vejo... A gente tem que olhar bem o comentário que o pessoal faz nas entrelinhas, né? Toda discussão da burguesia na imprensa, ela é um tanto quanto sutil. Eu vi um comentário, acho que foi do Fernando Henrique Cardoso, que falou: eu acho que ele não seria a pessoa mais adequada para esse momento. Quer dizer, porque eles querem um candidato abertamente neoliberal, né? O Ciro é um candidato neoliberal disfarçado. Até por falar nisso, Rui, eu assisti uma entrevista que ele concedeu nessa semana no canal do Eduardo Moreira, e ele faz um discurso bastante nacionalista. Ele fala que vai reestatizar o petróleo, que vai tomar tudo de volta, etc. e tal.
pelo menos no discurso ele faz um discurso que se confunde até um pouco com o discurso do ex-presidente Lula. Mas você acha que isso é da boca para fora, que na hora H ele faria diferente? Também te pergunto, com os aliados que ele busca, é possível colocar em prática esse programa nacionalista? Sem dúvida, e esse é um problema da candidatura dele também. Talvez ele mesmo não perceba, né? Porque você tem um governo, vamos supor que ele fosse eleito. Se ele não cumprir essas medidas, e ele fala disso daí com grande ênfase, a base de apoio dele vai se desmanchar, ele vai ter que trocar de base de apoio. Aí ele teria que se apoiar na direita. Eu já vi nós já vimos esse tipo de manobra, mas é um tanto quanto arriscado. Agora, eu acho que ou ele vai ser o candidato da direita, ou ele é um candidato para tirar voto do Lula. Na eleição passada ele teve o quê? 12%? Tirou 12% da esquerda. A votação, uma parte expressiva dessa votação era da esquerda, né? Claro, pode cumprir essa função, então, de dividir o bloco da esquerda. Ô, Rui, voltando a falar, então, sobre pesquisa, você falou da Folha, dizendo que o Lula não venceria. Você certamente viu o episódio da pesquisa fraudada, né, de segunda-feira, em que eles dizem que, olha, o povo brasileiro acha que a condenação foi justa. Uma pesquisa feita claramente para pressionar o Supremo Tribunal Federal. Como é que você viu essa decisão de fabricar uma pesquisa encomendada para emparedar a justiça? Eu acho que isso aí mostra bem qual é a posição da burguesia, né? Porque se a gente pegar as diversas nuances da imprensa golpista, qual que é o papel da Folha? O papel da Folha é ser aquela asa esquerda desse conjunto da imprensa. Se eles estão falando isso aí tão agressivamente contra o Lula, é porque o Lula realmente não é o candidato que a burguesia... Não é só que a burguesia não vai apoiar, é um candidato que a burguesia não aceita, né? E eu acho que é importante levar em consideração isso daí na própria eleição, né? O Lula deveria se lançar candidato, porque a candidatura dele não é uma coisa garantida, né? Em segundo lugar, é importante travar uma luta para que essa candidatura se consolide, né? Quanto antes ela sair, melhor. Esse é um ponto importante, Rui, quando você coloca assim, quer dizer, que não é uma candidatura já consolidada. E eu ia te perguntar sobre isso. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, olha, o Lula espera os processos avançarem. Você acha que podem armar um novo golpe judicial contra ele, mesmo depois da decisão de ontem? Por isso que você fala que é importante lançar desde já e começar a articular e falar que é candidato para que, havendo uma violência, se torne também uma violência política, eleitoral, enfim? Eu acho que é possível. Há muitas maneiras de fazer isso daí, né? Por exemplo, essas manobras de falar que o Lula é muito rejeitado, que a maioria do pessoal acha que a decisão do STF é errada, que o Lula é culpado, etc. e tal, é uma campanha para inviabilizar a candidatura dele no futuro. Pode haver mobilização da direita, né? Podem criar uma falsa mobilização popular para pressionar o STF para tomar uma outra decisão, que é possível. Quer dizer, há muitas alternativas. O funcionamento da política burguesa e a justiça nesse sentido acompanha, é que eles deixam várias janelas abertas, né? É como se eles tivessem uma prateleira com muitas gavetas. Então, na hora certa, eles abrem a gaveta que corresponde... Vamos dizer agora que o foro de Paraná não estava certo. Aí o Fachin vem para tentar salvar o Sérgio Moro e sai com esse negócio. Sendo que há 5 anos os advogados do Lula vêm pedindo essa decisão. Amanhã surge uma outra, pega uma outra coisa. Tanto que eles não tomaram uma decisão definitiva, né? A decisão do STF é sobre o triplex, não entrou no negócio do sítio do Atibaia, quer dizer, deixaram uma gavetazinha fechada lá para eventualidades, e há outras coisas que podem acontecer aí. Então, eu acho que é preciso mobilização. E o grande problema com tudo isso é que a esquerda não se mexe, né? A esquerda não sai na rua, não defende o Lula, isso dá a impressão, e é uma impressão totalmente falsa, né?
de que ele, de fato, não teria apoio. Tem gente que acha isso daí. Tem gente que acha que o Lula não ganharia a eleição, que seria melhor colocar, sei lá, o Haddad, um outro candidato, que é uma coisa totalmente absurda. Mas, Rui, desculpa te interromper, eu sei que você ia falar sobre o PCO, mas pode avançar. Vou ler esse comentário aqui do Valduga, se você quiser falar sobre saúde depois. Ele fala: a burguesia não calculou que comprar vacinas teria sido menos caro do que o risco de instabilidade social. Até vou deixar para falar sobre saúde depois, mas eu ia te perguntar sobre isso. Você não vê uma certa unidade no PT em torno da candidatura Lula? E aí você já fala sobre como o PCO vê esse processo também. Então, o que eu ia falar do PCO é que como nós estamos nas ruas, né, em várias cidades do país, isso daí cria uma certa, como é que se diz? Uma certa pesquisa de opinião. Nós que somos da direção do partido, nós recebemos um relatório do que o pessoal fala e tal. E a questão do Lula é uma questão muito intensa na população. Não é assim como o pessoal fala que o povo rejeita o Lula. Você encontra bolsonaristas, né? Tem bolsonaristas nas ruas, mas você encontra muito mais gente que fala que é o Lula. Tem que votar no Lula, o Lula tem que ser candidato. É um número grande de pessoas. Então, quer dizer, é falsa toda essa articulação. Mas aí, como o pessoal não sai à rua, você falou, o PT está unificado em torno da candidatura do Lula. Lógico, nem poderia ser diferente. O que eles vão fazer? O Lula pode ser candidato, você vai lançar quem? Vai lançar um candidato que não tem voto? Não tem a mesma votação que ele? Seria quase um suicídio político. Mas o pessoal não está disposto a ir às últimas consequências. Se o Lula puder ser candidato, muito que bem, vamos com ele. Embora eu acho que tem gente no PT que fica até insatisfeita com essa alternativa, gostaria que o Lula não saísse, né? Tem gente no PT que pensa assim, mas não vai falar nada agora, porque seria absurdo. Mas eles não estão dispostos a adotar as medidas necessárias para impor a candidatura do Lula contra a resistência da burguesia. E isso tudo facilita, né, a realização de manobras, porque se não tem protesto, se não tem agitação política no país, é mais fácil você dar um golpe judicial. Quer dizer, a coisa não está quente, não tá no olho de todo mundo, não é uma coisa que está chamando atenção. Por isso eu acho que tinha que transformar isso num fato político muito candente. Rui, importante, você falou algo fundamental, que o Lula deve lançar desde já a sua candidatura para consolidá-la, né? Algumas pessoas falam do Lula saindo viajando pelo Brasil, etc. e tal. Você acha que o Lula deve viajar ou deve se preservar? O Lula foi um preso político internacional em solo brasileiro, foi um alvo do imperialismo. Todo mundo sabe que Sérgio Moro trabalhou para interesses internacionais pesadíssimos, de petroleiras, de outros países que queriam reduzir o Brasil a um país subdesenvolvido, o Brasil que vinha emergindo. Você acha que é um momento seguro para o Lula fazer campanha política, circular, viajar pelo Brasil ou não? Como é que você acha que devem ser os cuidados dele? Eu acho que a situação, o Lula é uma pessoa muito em evidência, né? E evidentemente que ele pode sofrer algum tipo de atentado da direita, não há dúvida nenhuma, é uma possibilidade. Não acho que nesse momento seja a coisa mais... seja uma coisa assim que estivesse colocada na ordem do dia, até porque se acontecesse alguma coisa grave com o Lula, não seria como quando o Bolsonaro levou aquela facada que até hoje ninguém sabe direito o que é que aconteceu, seria um impacto muito maior. O Lula é muito mais popular do que o Bolsonaro. Seria visto como uma tramóia, poderia abrir uma crise muito grande. Por outro lado, eu acho assim, o papel do Lula é ir às ruas, é falar com o povo. Isso é o que é o Lula, né? Ele não é uma pessoa que fica ali num gabinete formando uma estratégia política, embora ele seja também um estrategista político. Ele é um homem das massas, de conversar com o povo e tudo mais. E eu acho que tem pouca gente no PT que consegue fazer isso daí. Ele pode mobilizar o partido. Eu acho que seria fundamental que ele saísse às ruas, como ele falou que vai sair, né?
espero que ele saia mesmo. Ok. O Evandro fala assim, muitos estão chateados com o Ciro, inclusive eu, por suas declarações, mas acho que uma chapa Lula e Ciro inviabilizaria a tentativa de barrar o Lula em 22, né? Só que o Ciro não faz nenhum movimento nesse sentido. Então, se você puder falar sobre esse comentário, Rui. Eu acho que eu acho difícil que aconteça, né? O Ciro quer sair como candidato, ele tem a missão de tentar evitar que o PT vá para o segundo turno, até que ganhe no primeiro turno. Precisa ter alguém aí para tirar voto do PT. Isso é um aspecto da eleição que é inevitável. Se não for o Ciro, tem que arrumar outra pessoa, mas é o Ciro. Se por acaso, né, a situação fosse tão dramática que ele saísse como vice do Lula, ele seria pior do que o Michel Temer. Ele sabotaria o PT até na eleição. Nós não devemos acreditar que toda vez que uma pessoa fala vou fazer uma aliança com você, que essa pessoa está realmente a favor de você. Veja o Michel Temer. Michel Temer falou, vamos fazer uma aliança, mas ele já tinha organizado para dar o golpe. O golpe foi organizado antes da eleição e ele era uma peça-chave do golpe. Porque se você tirava Dilma, ia colocar o Temer. Então, não tem sentido fazer um golpe se você não combinou com o vice-presidente. Quer dizer, não é porque você tem uma aliança que a aliança vai somar. Né? Na matemática existe um número negativo também, né? Pode ser -2 com +2 dá 0, né? Não dá claro. 4. Agora, esse comentário aqui de Rovani Lande fala assim: olha, um eventual governo Lula sem maioria também seria de composição com setores conservadores. Nesse sentido, as propostas de Ciro se aproximam bastante do PT. A aliança seria o melhor caminho. E também tem essa questão, né, Rui? O Lula ganha uma eleição, mas ganha aliado aí a setores conservadores. Ele mesmo fala, ele concedeu entrevistas importantes, falou sobre alianças, falou, olha, a esquerda tem 30%, para ganhar tem que ter 50 mais 1. Como é que você vê o aliancismo do Lula nesse momento? Eu acho que essa política é um beco sem saída. Essa política do aliancismo travou os governos do PT, né? Você vê que, tudo bem, os governos do PT fizeram reformas sociais que tiveram um impacto na população, mas vamos falar o que é verdade. Nada de fundamental no país foi realmente alterado. Né? Por exemplo, o governo PT descobriu o pré-sal, mas não alterou a entrega da Petrobras aos capitalistas estrangeiros. O próprio Lula declarou que é tudo na Bolsa de Valores de Nova York. Não mudou o sistema político, não mudou a questão dos meios de comunicação, não mudou nada disso, não mudou a essência da política econômica determinada, né, pelo consenso de Washington e tudo mais. Quer dizer, se nós queremos uma mudança para valer no Brasil, e agora nós não estamos na época das pequenas medidas e tal, no ambiente normal, será necessário o apoio popular. Se você faz um governo minoritário, você tem que pedir para o povo se mobilizar em favor do seu governo e pressionar o Congresso Nacional. Né? Até porque o Congresso Nacional é esse túmulo, esse cemitério das esperanças populares que a gente conhece. Não aprovam nada que preste. Né? Por isso também que os governos do PT não conseguiram fazer grande coisa. Não conseguiram uma série de coisas que o PT poderia fazer, mesmo sendo um partido que governa no marco de um sistema capitalista e tudo mais, muita coisa que poderia ser feita não foi feita. O PT sabe disso hoje. Rui, eu vou trazer mais um comentário aqui, Chacal dizendo assim, ó, inusitado, assessor especial de Bolsonaro, sentado atrás do presidente do Congresso, em pronunciamento faz gesto mandando tomar lá. Na verdade, disseram que ele fez um gesto nazista, né, supremacista branco, que é aquele assessor lá internacional do Bolsonaro. Bom, hoje foram alcançadas, Rui, 300 mil mortes. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse cenário da pandemia, da devastação. Você falou outro dia dos brasileiros morrendo como moscas, né? E sem nenhuma perspectiva de solução, não tem comando. Queria a sua opinião a respeito. Uma pessoa perguntou aí, passou a pergunta, né? Por que o governo não conseguiu as vacinas antes? O governo não conseguiu as vacinas antes porque
não havia vacinas. Aquele negócio do Dória foi só um jogo político. Ele vacinou a mulher lá e falou, vamos começar a vacinação. Aí vacina, sei lá, meia pessoa por dia, não influi na questão. Isso coloca o problema, né, que o próprio Lula destacou, né? Lula destacou, mas não foi bem explorado, em geral, pela esquerda, que é que os países ricos, os países imperialistas, os donos do planeta Terra, não estão disponibilizando a vacina para os países pobres. Esse é um problema muito sério. Não vou nem falar, eu já estou até cansado de me ouvir falar da completa incapacidade dos governos, do governo Bolsonaro, que é um governo criminoso nesse sentido, e dos governos estaduais para fazer alguma coisa em relação à vacina que não seja só o isolamento social. Eu nem vou nem falar mais disso daí, que eu estou cansado de ouvir eu mesmo falar. Mas a questão da vacina tem a ver com essa relação. Não tem vacina para os países pobres em geral. Só os países que guardam alguma relativa independência, relativa, China, Índia, Irã e Rússia, conseguiram ter uma vacina fora dos países imperialistas. Como o Brasil é um país muito, nesse sentido, politicamente, ele é muito dominado pelo imperialismo, nós estamos na fila de espera. E enquanto nós estamos na fila de espera, com os governos não fazendo absolutamente nada, vai morrer um monte de gente. Inclusive, eu estou vendo a coisa, né? Nós estamos indo para 5 mil mortes por dia. É uma coisa inacreditável isso daí. A gente olha isso e se sente aí paralisado, não consegue fazer nada, não há nenhuma ação, não há protesto, não há nada. O pessoal apoiando um lockdown que é extremamente ineficiente, já virou até motivo de chacota, né? Porque o pessoal fala, vamos fazer festa no transporte público para ridicularizar o negócio, transporte público todo lotado, etc. e tal. Uma coisa muito criminosa. E a burguesia não tem interesse em se mexer. Eu imagino que nós vamos comentar aí a carta dos empresários. Na própria carta, eles falam que tem que manter as escolas abertas, que isso daí não é um risco para... Eles são donos de empresas que estão funcionando, que estão lotando o transporte público. A parcela rica da população não liga a mínima o que está acontecendo aqui. Se morrer 1 milhão de brasileiros, quer dizer, 0,5%, 0,5% do conjunto da população, para eles é normal. Está na conta da política deles esse verdadeiro genocídio da população pobre, inclusive. Rui, deixa eu dizer. Pobre que morre. Vou atualizar os comentários aqui. Chacal dizendo, vejam o gesto no Twitter da Vera Magalhães. Flávia Mello fala, a chapa deveria ser Lula, Rui, assim a elite não daria um golpe. Guilherme Bezerra, Rui, comente sobre a defesa da vacina e a criação dos comitês contra a pandemia pelo Bolsonaro. Jalen fala assim, Rui, como explicar a síndrome da mulher de malandro de parte da esquerda com o Ciro? Quanto mais ele xinga Lula, mais querem aliança com ele. É um comentário que está feito aqui. E eu queria te passar para comentar, então, sobre essa questão também do pronunciamento do Bolsonaro de defender a vacina. Parece que está querendo criar um novo personagem, mas não segurou muito tempo, né? Depois já começou a falar em cloroquina de novo. Enfim, acho que não sei se é possível que ele se transmute aí num novo personagem. A questão da vacina com o Bolsonaro ela é complexa. Complexa não no sentido de que a atitude dele é uma atitude complexa. O Bolsonaro ele não liga para a população. Não sei como é que tem uma parcela da população que acha que ele se preocupa com o povo. Ele não liga para a população. Se o pessoal morrer, tanto faz como tanto fez. Mas é complexo no seguinte sentido. O Bolsonaro está planejando sair por cima dessa situação. Ele tem um monopólio da vacina, né? E ele, a hora que a vacina chegar, ele que vai distribuir, ele que vai fazer a propaganda e tal. A operação do Dória fracassou.
O Dória ficou na mão, ficou na rua da amargura aí com a questão da vacina. O Bolsonaro é capaz de capitalizar o negócio da vacina. Porque nós não podemos confundir a opinião de um setor da classe média com a opinião do povo. O povo brasileiro, ele não é uma pessoa que fica vendo a rede social em geral, ele não está informado politicamente. Se não há uma mobilização política da esquerda, o povo fica totalmente na mão da desinformação, da apatia política e tudo mais. Então, o Bolsonaro pode muito bem faturar aí, porque a esquerda não faz absolutamente nada. E a burguesia não tem o que fazer. Em última instância, a hora que a vacina chegar, o governo federal vai distribuir essa vacina aí. E eu acredito que ele está contando com isso para superar toda essa crise com a vacina. Né? E manter o eleitorado dele, até aumentar um pouco e tudo mais. Um companheiro está perguntando por que as pessoas na rua não usam máscara. Esse negócio da máscara e do isolamento social, no meio do povo, está desmoralizado. Há, inclusive, uma oposição muito grande a isso daí, por causa do problema social que causa. É uma desmoralização. É a classe média que acha que isso daí é a salvação da lavoura. Mas isso daí é um jogo de cena, é uma encenação. Tudo bem, se você é uma pessoa que pode manter o isolamento social, para você é útil, lógico. Não vou dizer que não é útil. Agora, como medida de contenção, é um fracasso. Veja a nossa situação. Nós estamos indo para 5 mil mortes por dia. Com certeza, você tem razão em relação a isso. Eu vou ler o comentário do Robson aqui, Rui, dizendo o seguinte: a carta da elite não é por causa do Lula na cena política. Você falou um pouco sobre isso. Eu vou te pedir só para aprofundar um pouco mais nesse tema, porque eu vi que você queria voltar aí. Olha, eu li a carta, eu achei a carta uma peça assim grotesca da burguesia, porque a burguesia brasileira é grotesca, né? Eles falam do problema social, mas eles não defendem ajuda emergencial, falam de fazer um plano no futuro para a pessoa que trabalha por conta própria e que não tem seguridade social e tal. Falam da questão da vacina, eles defendem o isolamento social, sabendo que isso daí é uma coisa que é muito parcial, o efeito, né? E, inclusive, falam que as escolas têm que ser reabertas, quer dizer, é difícil de entender isso daí, como é que você faz uma campanha pelo isolamento social, mas propõe abrir as escolas. Isso sem falar que essa gente aí, muitos ali têm milhares de empregados. Eles não dispensaram o pessoal por causa das quase 5 mil mortes por dia. Não dispensaram ninguém. O primeiro comentário é que eu acho grotesco, como sempre a burguesia faz. Não consegue nem disfarçar o seu caráter assim antipopular. Agora, qual é o propósito dessa carta? Na minha opinião, o propósito dessa carta ela vem no sentido geral da política desse setor. Esse setor aí ele tem muito ar de PSDB, né? Esse setor da carta. É o centro-centro, né? A direita que imagina ser centro. Eu acho que vem no sentido de tentar deslocar setores da classe média, setores da burguesia, do governo Bolsonaro, para preparar uma outra candidatura. Pode ser isso. Pode ser. Eu vou ler aqui comentários aqui, Rui, e vou pedir para você responder o que for possível. Nem sei se todos aqui vai ser possível responder, mas vamos lá. A gente tem aqui o Gil dizendo assim: qual a sua opinião sobre o povo na rua, seja para derrubar o Bozo ou pró-Lula? Qual o papel da CUT? Né? Urbano fala que o vice do Lula será o Alexandre Calil, prefeito reeleito de Belo Horizonte, porque Minas é o segundo colégio eleitoral. E o Jonatas pergunta se você acha que há a possibilidade de Bolsonaro ficar fora do segundo turno também. Aliás, esse hoje era o tema da coluna da Vera Magalhães. São crescentes as chances de Bolsonaro fora do segundo turno.
Então, o Urbano fala que Calil vai ser vice, né? Tem essa pergunta sobre Bolsonaro fora do segundo turno, e também como é que você vê a questão da CUT. Eu acho absurdo que, na situação em que nós estamos, não haja mobilização das grandes organizações de massa dos trabalhadores do povo. Acho absurdo. Acho que as direções nem se dão conta, mas elas são cúmplices do massacre que está se operando no país. Porque se você não fala nada, se você não faz nada, você é uma grande organização sindical como a CUT, você não faz nada, você, por omissão, você é cúmplice. O que a gente pode falar? Né? A direção da CUT teria que repensar isso daí, teria que refazer os seus planos. Né? Esse negócio do isolamento social, isso daí é um mito que a burguesia brasileira estabeleceu. Né? E o pessoal se agarra nisso daí para não fazer nada. Eu acompanho, por exemplo, a imprensa francesa. Na França tem uma crise por causa do isolamento social. O Macron, ele é criticado por todos os setores sociais, todos os jornais, tudo por causa do isolamento social. Consideram que é incompetência dele e que isso daí só cria maiores problemas. Ele acabou de decretar, né, o isolamento social para 21 milhões de franceses. E está a maior polêmica na imprensa francesa sobre isso. Então, quer dizer, no Brasil, o pessoal tá vivendo numa fantasia total com isso. Tinha que sair à rua. Bom, sobre o Bolsonaro ficar fora do segundo turno, eu acho que essas notícias têm o mesmo valor da notícia de que o Lula é rejeitado pela população. Né? Ajuda a criar aí a fantasia de que nem o Lula nem o Bolsonaro são queridos pela população. Agora, a gente pergunta, a população quer quem? Né? O Dória, o Fernando Henrique Cardoso, o José Serra, o PSDB, isso daí é que a população realmente não quer. Né? Se tiver uma eleição politizada, e a eleição presidencial é a mais politizada do país, esse povo não ganha eleição de jeito nenhum. Ninguém gosta deles, ninguém... Eu acho que falar que o Bolsonaro está fora do segundo turno é uma fantasia. Bolsonaro mais uma tentativa, né? Mas eles não desistem nunca, Rui. O Guilherme Balduga fala assim: pela fraqueza econômica, grande número de mortos, Bolsonaro não deveria ter medo de sofrer um atentado. Ele anda na rua entre o povo sem medo. Aqui é um comentário sobre a segurança do próprio Bolsonaro também. O Rui, se você quiser falar sobre isso, você quer fazer algum comentário? Não, estou de acordo. De acordo com que ele também está se expondo ao eventual risco, né? Rui, eu quero te perguntar, mais um aqui também do Urbano, dizendo, olha, a China descobriu o caminho das pedras para o desenvolvimento. Aqui seria acho que é uma pergunta filosófica, né? Não é filosófica, mas eu acho que é para uma longa resposta. O que o Brasil tem a aprender com o êxito chinês? Você continua fazendo análise internacional, Rui? Eu parei esse comecinho do ano, mas eu vou retornar aqui. Estou pensando em fazer alguma modificação, mas eu vou retomar. Eu acho que seria interessante para a gente fazer uma próxima conversa, porque eu já vou te pedir até para encerrar, porque eu sempre começo o dia muito cedo e hoje é uma transmissão excepcional, né? Porque a gente não conseguiu fazer a entrevista dessa semana. Questão da China para uma longa conversa, né? Então, eu quero te trazer uma informação que está publicada no Lauro Jardim, agora, no Globo, dizendo que Bolsonaro termina seu dia reunido com os comandantes militares, né? Esse governo está fazendo água, claramente, 300 mil mortos, uma tragédia completa, Pazuello demitido, o Lewandowski mandou um processo contra ele para a primeira instância, enfim, economia afundando, o governo acabou, não tem governo no Brasil, dólar disparando, enfim. Como é que você vê o fator militar nesse contexto de apodrecimento do governo? Eu vejo como um elemento muito ameaçador na situação política. Podemos subestimar isso daí. Eu acho que ao invés de a gente ficar sonhando que o Bolsonaro vai derreter e vai sair da eleição pelo ralo, a gente deveria prestar atenção na luta política que se desenvolve no país. Né? Os militares, a luta dentro do STF é uma luta muito acirrada, né? Há vários setores
em luta. E os militares, eles têm um poder político muito grande, não há dúvida nenhuma. Ninguém vai... A gente viu, o STF não tomou nenhuma decisão contra os militares. Eles tiveram um papel importante na coordenação do golpe. Então, eu acho que a gente deve acompanhar isso daí, ver isso aí como uma grande ameaça. Como sempre, né? Batendo na mesma tecla, dando uma de disco rachado, enquanto que as ruas estiverem vazias aí, tudo é perigoso. Porque não há pressão popular. E o Vinícius Oliveira dizendo, a quadrilha de Curitiba não será presa? Como um procurador como Dallagnol fica no serviço público? E a reforma do judiciário? Você vê a possibilidade de alguma punição para os crimes aí da chamada República de Curitiba, que na verdade é mais de Washington, né, do que de Curitiba? Eu acho que pode acontecer alguma coisa como contenção de danos, né? Mas punir para valer, não. Isso daí, se fosse puxar esse fio para desenrolar aí a meada, isso aí é fazer os alicerces do regime político explodirem, né? E assaltar tudo fora. Então, acho que eles estão numa política de contenção de danos. É muito grave essa crise. O que eles fizeram no Brasil é gravíssimo. Eles querem que o assunto se encerre o mais rapidamente possível, antes que as pessoas se deem conta do que aconteceu. Um grupo de... Se a gente for acreditar em fábulas, né? Um grupo de procuradores e juízes provincianos teria manipulado todo o processo político brasileiro de 2015 até 2019. Isso aí seria uma coisa do arco da velha. Tiveram cobertura empresarial, militar, de tribunais superiores, de toda a imprensa, né? Não agiram sozinhos, né, Rui? Foram muitos cúmplices. Foi um assalto, uma guerra contra o Brasil. Rui, eu quero te agradecer muito. Vamos fechar agora, porque eu estou muito cansado, realmente, tenho que voltar cedo amanhã. Mas foi para a gente não perder a análise aí da semana. Não, tá certo. Obrigado aí mais uma vez. Valeu, abração.